Ok, a gente está com 20 pessoas, o que é muito mais do que eu imaginava para uma primeira reunião. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá, eu vou começar a me introduzir aqui, introduzir o grupo. Eu sou Jordana de Castro Rosa. Se vocês vieram do LinkedIn, provavelmente vocês já sabem um pouquinho do meu background, mas eu sou de Goiânia e sou engenheira civil. Eu não sou formada em arquitetura. Eu fiz 3 anos de arquitetura, mas acabei trabalhando bastante com arquitetura. Então, não posso falar que sou arquiteta, mas trabalho bastante com arquitetos. Eu fui fazer minha especialização em BIM Management e me mudei para os Estados Unidos. Hoje eu sou BIM Manager em uma corporação muito grande que chama WSP, que é a maior empresa de engenharia do mundo. Desde que eu entrei na parte de BIM, eu passei a desenvolver um pouco de software e coloquei um pé muito forte na parte de IA. E como IA na nossa área é muito novo, acabou que eu virei um pouco da referência de IA para a nossa indústria. Estou sempre em palestras, sempre ensinando o que a gente está fazendo nas grandes corporações. E uma das coisas que eu mais gosto é realmente dividir o que é de interessante, o que que a gente implementa nas grandes corporações. Mas um dos grandes déficits que a gente identificou é que a maioria das empresas, principalmente na área ali da arquitetura, a maioria das empresas não possuem um BIM manager ou alguém para ensinar como implementar. Então, o foco desse grupo é realmente levar a informação que geralmente fica muito limitada para países de fora ou empresas muito grandes, trazer e expandir, porque são implementações simples, são processos muito baratos hoje, então não tem por que ficar só ali nas multinacionais e projetos gigantes, dá para se implementar, mesmo que seja um projeto residencial ou um projeto local. Então, esse é o grande intuito do grupo. Mas vamos lá nos goals, nos objetivos dessa comunidade. IA está indo muito rápido. Todo dia tem coisa nova. E mesmo que você tenha um líder ali falando, eu sou o cara da IA. Não, esse cara não vai saber tudo, porque a IA está indo muito rápido. Então, toda hora tem algo novo, toda semana muda. Então, eu acho muito importante ter essa comunidade onde a gente troca informação, um conhece do outro, e a gente se dispõe a ajudar também. E como IA é muito fácil, a maioria das ferramentas são muito fáceis, então não tem muito técnico para ser ensinado, é mais espalhar a informação e segurar na mão se precisar ali de uma ajuda pontual. Ah, não sei como que faz um prompt. Ah, não sei qual a melhor ferramenta. De repente alguém já testou 7 ferramentas e vai te falar, olha, eu estou gostando mais dessa ou daquela. Para isso eu estou usando ChatGPT, para aquilo eu estou usando o Nano Banana. Tem uma startup aqui em Goiânia que é barata. Então, o intuito desse grupo é realmente trocar essas informações e estar aqui para suporte. E não vai ter nada pago, isso é totalmente gratuito, é realmente porque vai beneficiar todo mundo. Tá, ficou claro? Um dos objetivos também, eu vou tentar organizar as nossas reuniões de ser metade focada em network e troca de conhecimento, e ao final ter algum conhecimento técnico que a gente pode dividir. Uma das ferramentas que está sendo referência na parte de IA no mundo hoje é Forma, ferramenta muito nova, muito fácil de usar, e 40% do investimento da Autodesk está indo para essa ferramenta Forma, então vocês veem o impacto. E a gente está falando de Autodesk, a mesma que criou o AutoCAD, a mesma que criou o Revit. Então, estão tirando o dinheiro dessas outras e mandando para o Forma. E o objetivo é substituir as próprias ferramentas deles. Então, se a gente estiver na frente dessa chegada do Forma, o mesmo que aconteceu no Revit alguns anos atrás, obviamente a gente já vai estar na frente do mercado dos competidores. Então, a gente quer estar nessa linha de frente. E quando eu falo gente, eu quero dividir isso com vocês também. Eu já trabalho com forma. Um dos grandes sucessos da minha carreira foi trabalhar com forma, mas sim, dividir o conhecimento. O que mais? IaaS, a gente vai estar sempre trazendo startups. A gente tem muitos contatos de CEOs, da galera da Autodesk, então a gente pode trazer eles para conversarem com a gente. Um dos grandes obstáculos é a língua, a maioria desse pessoal fala inglês apenas, mas ainda assim tem brasileiros muito feras no mercado e a gente pode focar primeiro na galera que fala português e depois tentar trazer alguém que fale inglês e organizar uma tradução simultânea. Legal? Bora começar com perguntas sobre o objetivo do grupo. Se tiverem perguntas, pode ligar o microfone e mandar.
Ou mandar no chat mesmo, se tiver acanhado. Vou dar Eu, assim. Fala, Luciana. é, você está pensando em dar um curso para gente, é isso? No caso, toda semana com algum tópico, ou como é que você está pensando em estruturar esses encontros? Sim, eu estou bem feliz em compartilhar conhecimento técnico e vocês podem apontar o que vocês querem. Por exemplo, a gente quer aprender forma, a gente quer aprender nanobanana, a gente quer aprender chat GPT. Então, estou feliz em trazer esse conhecimento. Obviamente que a gente não vai ter tempo ou disposição para fazer algo muito aprofundado, um treinamento de Revit. Mas, por exemplo, forma, 30 minutos você aprende. Posso chegar, mostrar ali 30 30 minutos se minutos. aprende um programa. Uau, ok. Esse é meu treinamento para Perkins and Will. Antes eu trabalhava na Perkins, a Perkins é famosa aqui nos Estados Unidos, não tanto no Brasil, mas é o segundo maior escritório de arquitetura do mundo. E na Perkins, eu que implementei forma e meu treinamento era 30 minutos. E esse mesmo treinamento a gente pode dar aqui. Outras ferramentas, Nano Maravilha. Banana, a gente ensina em 5 minutos. ChatGPT. ChatGPT a gente pode digerir mais, porque tem várias funções, né? A gente pode mostrar ChatGPT para orçamento, ChatGPT para imagem. Então a gente pode demorar um pouco mais. Mas no geral, vocês usam o ChatGPT, vocês sabem que é muito intuitivo, é ir lá e escrever. Aí chega alguém e fala: Ah, mas você tem que escrever, você tem que entender de prompting, tem que estruturar a sua pergunta. Ele foi criado para entender a gente, não é o Você está dando as oposto. direções, exato. O ChatGPT foi criado para entender o seu idioma, a sua linguagem. Então, obviamente que tem aí algumas dicas técnicas para pegar melhores resultados, mas no geral, ferramentas de IA são muito rápidas de se aprender, muito fáceis. E o foco aqui vão ser essas ferramentas de IA. Agora, a gente quer um treinamento de BIM, aí a gente pode marcar um, e aí eu vou delimitar 30 minutos por reunião para treinamentos técnicos, que aí vai ser eu ou alguém no lá ensinando passo a passo. Mais perguntas? Eu vou fazer uma Jordana, pergunta, Jordana. Opa, pode falar. falar. Pronto. Eu vou fazer a seguinte pergunta, Jordana. Primeiro, eu queria agradecer. Eu acho que um espaço como esse ele é muito importante, né? E é raro da gente encontrar uma boa vontade dessas. Então, já está de parabéns pela iniciativa. E aí, a minha pergunta vem um pouco em função desses momentos, né, de conhecimento ferramental. Eu estou entendendo que vai ser uma visão muito instrumental, né? Se a Uhum. gente vai ter também algum momento para discutir de um modo um pouco mais ampliado o que acontece nessas pesquisas que estão envolvendo BIM com IA, né? Que acho que a gente vai ter um momento para se apresentar, e eu posso falar um pouco mais disso, mas só para poder entender como é que você está concebendo, né? Porque pode ter esse momento instrumental, mas também ter uma discussão um pouquinho mais aberta, sabe? 30 minutos iniciais a gente quer ter discussão, e aí a gente pode focalizar. Hoje a discussão vai ser sobre BIM, hoje a discussão vai ser digital twin, mas com certeza essa troca de informação vai ser muito rica para todo mundo. Top. Aí, se você também É, eu- tiver, se alguém do grupo tiver algum conhecimento que quer compartilhar, algum tópico, é um grupo, uma Sim, comunidade. Chegue e sim. fale. bacana. Então, o grupo é para troca de conexão, para quem tem esse mesmo interesse. E também pode ser dado treinamentos por você, alguma coisa nesse sentido, entende bem? Uhum. Beleza. Eu tô com dúvida no. Pode falar, desculpa. Não, e não só eu. Quem quiser dar treinamento aqui é um espaço aberto. Só falar, a Tá gente bacana. agenda, espaço totalmente aberto. Eu trabalho com IA também, uso o Conf atualmente e sou super aberto a trocar ideia, tirar, compartilhar, inclusive essa filosofia de compartilhar open source me interessa muito. Eu ia perguntar, acho que tá alguém com o som ligado aí. Eu ia perguntar o Forma eu não conhecia. Você pode falar para que ele serve? A gente pode mostrar na parte. Quer deixar esse para os 30 minutos finais? Que aí eu já mostro, compartilho minha tela e já vou explicando. Beleza, perfeito. Tá. Ah, vamos lá. Quem mais tem perguntas sobre os objetivos do grupo? Ah, Jordana.
Oi, Vai, Juliana. vai ter algum espaço assim que a gente pode, sei lá, compartilhar documentos, arquivos, fazer os posts, vai ser tudo dentro do WhatsApp? Por enquanto é o WhatsApp, mas se você tiver artigo, quiser compartilhar, a janela do geral, todo mundo tem acesso, todo mundo consegue compartilhar conteúdo, então, por enquanto está por lá. Ah, tá. É porque, igual, sei lá, quem vai entrando depois no grupo, eu não consegui ver o poll que você fez antes. Eu não sei se isso acontece Uhum. depois com as pessoas que foram entrando depois, sabe? Essa é uma ótima ideia. A gente pode discutir no futuro, eu acho que ainda não é o momento, mas no futuro a gente pode discutir criar uma página na web, um blog e nutrir informação lá dentro. Eu não vou me comprometer por agora, porque eu ainda estou me adaptando nessa agenda nova, Por mas enquanto. daqui talvez 3 meses seja o momento ideal. E aí a gente pode usar a sua ajuda também para criar esses posts. Eu sou fã de Google Drive, né? Eu sou bem basicão, mas Hum. enfim. A gente pode criar um Google Drive já. O Google Drive é mais simples por agora. Sim, é que eu ia perguntar, Jordana. Prazer, eu sou Ari Monteiro, eu sou professor aqui de BIM aqui no Brasil, tá? Eu atendo o pessoal aqui já há muitos anos, desde o começo do BIM aqui no Brasil, Top. né? Muitos aqui devem me conhecer. Seguinte, Jordana, duas perguntas. Primeira pergunta, se você já tem em mente uma lista das principais ferramentas que nós teríamos que ter mais atenção, né? E a segunda pergunta é, a gente vai ter discussões, né, naturalmente sobre essas ferramentas, né? Mas eu estou muito interessado em saber qual que é a visão que se tem aí fora, de fato, né, da IA, né? Uhum. Como, por exemplo, você falou, né? Ah, as ferramentas são fáceis de aprender, são muito rápidas de aprender, de absorver, né? Já a outra colega falou assim, nossa, 30 minutos para aprender uma ferramenta. Pois é, isso sempre foi o estilo Autodesk de ser, né? Na verdade, não é nem Autodesk, né? É de vários outros desenvolvedores de ferramenta BIM, acontece isso, né? Eles têm um ritmo diferente da gente. Eu trabalhei em revendas Autodesk e nas revendas onde eu trabalhei também era assim. Então eu via o pessoal dos Estados Unidos, a gente fazia o curso em meia hora de todas as ferramentas e ainda tinha que sair vendendo as ferramentas. Só que aqui no Brasil parece que a gente tem o costume de complicar demais as coisas, né? Então acho que essa visão, né, de como isso é tratado aí fora, né, em relação à maneira como nós estamos tratando aqui dentro, acho que isso vai ser bastante rico da gente Sim, discutir, né? Mais até do que o próprio operacional da ferramenta em si, né? sim. E eu não estou aqui como parte de vendas, porque eu sei que quando a pessoa da Autodesk vem para vender, eles têm que vender um produto, fazer isso parecer muito mais Sim, fácil. Eu estou na claro. parte da implementação, então eu sei que a implementação é outra história. Sim. Mas a parte técnica, o conhecimento técnico dessas ferramentas de IA é realmente muito rápido. Agora, implementar, eu concordo. Principalmente se for Uhum. implementar numa empresa, são meses de suporte, tá ali estendendo a mão quando ajuda. Deu um errinho, a pessoa vai parar, não vai usar, então você tem que ir lá voltar. Vamos resolver esse errinho aqui? Em 2 minutos você vai ali, ajuda a pessoa e a pessoa continua o trabalho. Mas eu concordo totalmente. A galera da venda vai tentar passar aquela ideia perfeita. A gente sabe que não é bem essa Vai. história. Mas, no geral, as ferramentas de AI, a gente está falando aí nos 3 últimos anos, são muito Uhum. mais simples do que o que a gente viu antes com as ferramentas que a gente instala, né? Sim. AutoCAD, Revit, muito. Eu falo isso como usuária, nem como BIM Manager, como Uhum. usuária mesmo. Porque eu não precisei treinamento para aprender forma. Eu não precisei treinamento para aprender nano banana. Confio, eu precisei ainda. Mas, no geral, essas mais atuais, recentes. E vocês sabem disso porque Sim. vocês usam chat GPT. Sim. Ninguém teve que te ensinar a escrever lá e perguntar algo pro chat GPT. É É intuitivo. verdade. É. Tá, Acho mas. bacana Ah, que dá para a curva, você pode começar
ir usando, experimentando, curtindo o processo, e se quiser aprofundar, tem material para Uhum. aprofundar mais ainda. Sim, né? Tem os meios, né, para aprofundar, né, em cada tópico, né? E o objetivo é Isso, tornar isso enfim. aqui um meio também. Por exemplo, você está usando Uhum. alguma ferramenta muito superficial, traz esse comentário para o grupo e a gente vai falar: ah, mas tem essa possibilidade. Ah, mas eu assisti esse vídeo de treinamento. E a gente Legal. compartilha aqui internamente. E Muito ninguém vai bom. ter todo o conhecimento, então é interessante ter a comunidade, porque não dá para acompanhar tudo, é muita coisa, É muita, verdade. muita coisa. Com certeza. Ok, mais alguma? Posso Vai. perguntar alguma coisa? Desculpa, eu cheguei uns 8 minutos atrasado. Sou Diego, Prazer. sou arquiteto, estou no Rio de Janeiro. E eu vi nas conversas ali do grupo e tal, é, que existe, né, essa possibilidade que eu acho que a Jordana está promovendo de utilização da IA, da própria Autodesk através da Forma, né, do software Forma dentro da suíte. Eu estava, antes de saber disso, eu estava investigando possibilidades de uso dentro do Revit, que é de uso de inteligência artificial dentro do software, né? E eu não sei se vocês conhecem, eu cheguei a uma, eu cheguei a um formato aí que tem sido divulgado, que é o Streamlit, que na verdade é uma biblioteca de Python, só que é uma biblioteca que permite o acesso, vamos dizer, através de um browser ao software, né? É isso que eles dizem. Mas na prática, como é que funciona? Você consegue. Eu soube disso através de um curso de Python que eu estava fazendo, um desses gratuitos. Então, você consegue, através de linhas de Python, usando essa biblioteca, você consegue acessar uma. É que essas termos técnicos de computação, eu sou da área da arquitetura, né? E a É gente está o, aqui justamente falando de duas áreas, né? A área da AEC e a área da computação, né? De forma geral. Mas você consegue criar um ambiente de conversa do software, né? Para para com vamos dizer, uma janela interativa ali. E aí, esse Streamlit também possibilita você incorporar ali inteligência artificial, entendeu? Aí eu fui pesquisar e vi que existe sim, existe até um tutorial, vou botar aqui no chat, um link, que é Big Data Visualization with PyRevit and Streamlit. Então, o PyRevit, né, aquele plugin bem difundido lá pelo Eric, né, que é um super difusor lá do Python no Revit. E aí existe essa forma, aí não sei se vocês conhecem, usando trocadilho sem querer, na verdade, mas existe essa forma de acessar, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Não. Eu já ouvi falar já. É, É bem Diego, legal. me desculpe, seria Steam Link? Streamlit. É Eu vou. Steam Link, é isso? Não, não, Python Library for Steam Link. App, não é eu link, procurei não. aqui. Não é Não é link, link, não, é não. Eu lit. escrevi no chat Lit. lá, cara. LIT. Eu vou botar o link Sim, se Então, você tem um link. puder. Tem um Ah, link que é sim, bem, é claro. bem didático, ele mostra o passo a passo geral, assim, e aí, dentro do passo Bacana. a passo, links para você entender melhor cada parte. Eu vou botar aqui no chat. Ah, tá. Best way to really Isso share é de algum data blog, is um zen.dev, é um blog que discorre sobre isso. Eu vou botar aqui. E aí, na bacana. verdade, a minha pergunta era mais assim, geral, justamente que a gente fica meio perdido, né? Quer dizer, como é que funciona você incorporar uma inteligência artificial dentro de um ou outro meio, né? Quer dizer, para a gente que não é realmente developer, né? A gente fica um pouco perdido. E eu estou tentando entender isso. Essa biblioteca, no final, você consegue. Cada fornecedor de inteligência artificial, desses grandes, eles têm alguns métodos lá de developer, né? Que você consegue usar incorporado dentro de linguagens de Python ou outras,
que eu não conheço, mas aí você consegue acessar, entendeu? Então, esse curso que eu Certo. fiz gratuito de Python, o cara, uma das aulas lá, ele mostrava, aprendi como fazer, fora, não tem nada a ver com Revit, não tem nada a ver com arquitetura, ele fazia um código de Python que você abria uma janela e começava a conversar com o ChatGPT lá dentro da sua conta, mas, vamos dizer, não pelo site do ChatGPT, né? E aí eu falei, poxa, se eu conseguir fazer isso dentro do Revit, né, com o Dynamo ou com o PyRevit, né, quer dizer, aí eu posso falar para o ChatGPT, pô, então, porque eu fico fazendo isso, eu fico pegando os códigos, falo assim, ChatGPT, faz um código para mim em Python, para usar a API do Revit para isso e aquilo. Aí ele faz, aí eu copio lá dentro. Aí eu falo, ó, não funcionou, deu esse erro. Aí ele conserta. Aí eu, mas assim, né? Essa ponte, ela pode ser vencida, né? Quer dizer, essa era a minha investigação. Eu acho que é legal, Diego, assim, porque tem formas e formas, né, de se aparecer. Com certeza tem iniciativas de fazer integração de LLMs dentro do próprio Revit, com algum tipo de plugin. E também tem essas formas que você tem um script que corre externamente, ocorre em outra interface, um front-end para poder apresentar, assim, num momento mais formal, talvez. Eu queria falar um pouco do que eu estou fazendo, porque é mais ou menos dessa geração, sabe? É você pegar o LLM e fazer com que ele acesse externamente os arquivos BIM. No caso, eu não trabalho com Revit, eu trabalho com IFC. Aí a gente pode conversar mais um pouco, porque acho que o mais legal desse grupo é ter esse panorama diverso, sabe? Porque é isso que falta. Se é difícil de você encontrar gente, pelo menos onde eu moro aqui em Fortaleza, é difícil você encontrar gente que realmente esteja investigando, pesquisando, mexendo, implementando. Você mora onde? Desculpa. Eu moro aqui em Fortaleza, Fortaleza no Ceará. Tá, galera, a gente já tá em 7h26. A gente definitivamente tem que trazer sobre IA criando código e aplicativos em uma outra reunião. Já vou anotar na lista e aí a gente pode compartilhar todas as opções no momento. Aqui no chat tem muita gente compartilhando também. Existem várias ferramentas já, que é low code, basicamente para qualquer pessoa sem conhecimento de software development desenvolver aplicativos por conta própria. A minha favorita, eu coloquei aqui no chat, é Victor, e ela é minha favorita porque ela foi criada especificamente para AEC. Então, ela já conecta com as ferramentas que a gente atualmente usa, Revit, AutoCAD, Tecla, e aí tem a lista que segue, né? Uma lista grande. Tá. Quem mais tem a mão estendida? Algum tópico? Eu quero muito eu sei que tem muita gente, então talvez tenha que ser bem rápido. Eu acho que eu vou colocar aqui no meu relógio, no meu alarme, 2 minutos para a gente fazer um speed date. Um, 2 minutos para cada pessoa se apresentar. E aí traz nome, onde você está, profissão e seus objetivos aqui no grupo. Funciona pra gente? Assim, vai ter que Vamos ser lá? rápido porque o tempo Yeah. já está curto. Eu Mas acho que Vamos lá. nesse caso é melhor ir levantando a mão, Jordana, e vai liberando para não tá. ter. Então você libera, Aline. Ok. Alguém quer ir primeiro? Levanta Eu, aí a mão, galera. É. Onde posso? levanta a mão aqui, hein? Pode ir, Reactions, né? Bruno. Tá ativo aí primeiro. Eu, então, vamos lá. Eu me chamo Bruno Raviolo, né? Eu sou arquiteto de formação, graduado. Estou aqui em Fortaleza, Ceará, mas eu sou mestre em informática aplicada. Então, eu fiz mestrado em outra área para poder abrir um pouco mais a cabeça, porque eu já trabalhava também com modelagem paramétrica há muito tempo e não sou tão do projeto assim, né? No final das contas. E eu trabalhei em algumas pesquisas, trabalho atualmente numa pesquisa que usa LLMs, né? Eu estou desenvolvendo sistemas multi-agentes com arquiteturas desenhadas especificamente para resolver problemas com agentes especializados. Eu estou também montando uma startup que trabalha com essa tecnologia, só que aplicada a arquivos IFC.
a minha ideia é que exista um sistema com LLMs abertas que consigam rodar localmente no seu computador, sem depender de internet, e que elas possam fazer tarefas que a indústria hoje não consegue fazer pelos motivos que vocês já suspeitam ou conhecem, né? Ninguém quer pagar, não tem mão de obra, aquela coisa toda. Então, a ideia seria usar esses agentes para poder enriquecer esses arquivos IFC e habilitar, de fato, continuidade informacional. Então, essa é a minha linha de pesquisa principal, mas eu também já trabalhei com algumas outras coisas, já trabalhei muito com simulação computacional, acho que eu até falei no grupo lá um pouco mais cedo, e eu pesquiso ativamente essa área, né, assim, não é tão preso a software específico, não é Revit, não é ArchiCAD, mas é pensar um pouco mais nessa continuidade, nessa interoperabilidade informacional com essa tecnologia, tá bom? Top, deu. Aí fico à Next. disposição também para a gente conversar depois. É Speed Date. Bora, galera. Próximo. Top, Bruno. Boa Obrigada. noite, tudo bom? Meu nome é Luiz Felipe, eu sou de Salvador, Bahia, sou arquiteto, especialista em BIM, também gestor de projetos e também agora cursando minha terceira pós em engenharia de software. Estou entrando um pouco mais nessa área de software mesmo, já atuo como BIM Manager no Senai Cimatec, que é um centro de inovação daqui, da Bahia, né? E na verdade é um dos maiores até da América Latina. A gente toca alguns projetos de inovação e também projetos multidisciplinares de forma integrada. E eu tenho usado muito IA durante todo o processo de projeto para diversas coisas. Já fiz até algumas palestras sobre o assunto também. E uso também programação, faço alguns plugins, e trabalho também com alguns projetos nos Estados Unidos, como parceiro nos Estados Unidos também. E é isso. Top. Obrigado. Vai mandando no LinkedIn, galera, que se apresenta, que a gente consegue. Quem tiver interesse em saber mais ou conectar, já manda mensagem. Próximo. Oi. Estão me ouvindo? Porque eu acho que tá o Tá. áudio desligado. Tá, né? Estamos aqui. Tá. Sim. Eu sou Ari Monteiro, sou consultor de BIM aqui no Brasil, estou aqui em São Paulo, né? A minha formação é mista, sou, na verdade, um cientista da computação, que fez mestrado na engenharia civil da Escola Politécnica aqui da USP, né? E eu tenho a minha empresa de consultoria, né, que atende construtora, incorporadora, empresa de projeto, e o principal foco da prestação de serviço da minha consultoria é na automação de processos BIM. Por isso, meu interesse em participar aqui no grupo e também o interesse em entender um pouco mais como integrar, né, a IA dentro das aplicações que eu desenvolvo, né? Eu conheço várias APIs de diversos aplicativos e também programo na parte de OpenBIM com IFC, né? E eu quero entender como que a IA pode dinamizar esse processo todo aí, oferecendo para os meus clientes um software muito mais inteligente, né? Top. Ari, manda lá seu LinkedIn e vamos pro próximo. Ah, A gente já tem uns nerds aqui de IA. Top, top. Aline, quem vem próximo? Posso Acho que falar? pode ir, tá Beleza, indo. naturalmente. Meu nome é Jonatas, eu sou arquiteto, moro em Divino, Minas. Trabalho atualmente com nuvem de pontos, tem 3 anos. E antes disso trabalhava em escritório de arquitetura. Eu faço pesquisa com IA desde 3 anos, quando começou, já me interessou de cara, já comecei a ver o modelo de geração de imagem, Stable Diffusion e tal, e continuo pesquisando. Hoje eu já consegui atualizar, passei para o Conf, tô indo, e ele gera imagens e vídeos, e tenho um canal no YouTube onde eu investigo, 100% voltado para arquitetura, com os modelos de difusão de imagem. E também sobre, igual o nosso amigo falou, LLM também me interessa muito. Também pesquiso um pouco, mas mais na parte de escrita de ficção,
modelos open source e corporativos também, mas utilizando a interface back-end e front-end Cobalt e Silitaven. Top. Galera, eu sei que aqui tem a galera que já tá com o pé forte na IA, mas a gente também tem galera que não tá forte na IA e o objetivo aqui é realmente ajudar quem não tá forte ainda. Então não fica acanhado não de se apresentar e não ter nem saber o que que é um LLM. Manda aqui, pergunta aqui, que esse é um espaço aberto. Próximo. Oi, pessoal. Eu sou a Amanda Uzanovic. Eu sou da parte leiga. Não conheço muito sobre AI na arquitetura. Estou aqui bem de curiosa para aprender com vocês. E é isso. Maravilha, a gente está aqui exatamente por você, então muito feliz de você estar aqui. Continue vindo. Valeu. Você, qual sua área? Em que Eu cidade? sou arquiteta. Me formei no Brasil, mas trabalho aqui nos Estados Unidos. Já fazem uns 4 anos já. Qual estado aqui? Em Massachusetts. Top, top, top. Obrigada. Vamos pro próximo, então. Manda Oi, seu gente. LinkedIn. Oi, gente. Vocês conseguem me escutar? Consegue. Ok, tá um pouco, tá ventando um pouco. Gente, Natália Manolio, sou paulistaníssima da Gema, estudei aí no Rio e hoje em dia estou aqui em Vancouver, no Canadá. É um prazer me reconectar com os meus colegas do Brasil. Ah, tive, tive a oportunidade de fazer um programa de BIM aí no Brasil, lá na IPOG, então muita gente bacana avançando e ainda estando no Canadá trabalhando com arquitetura, é, ainda preciso de muito avanço, principalmente na parte da AI. É, a gente aqui está engatinhando, 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 então é, feliz de estar aqui. Obrigada. Top. Obrigada, Natália. Próximo, galera. Eu vou lá, então. Oi, pessoal. Meu nome é Luciana Triplet. Eu sou nordestina, sou de João Pessoa, mas já moro aqui em Boston há 25 anos. E aí, Gigante. muito tempo. Eu vim fazer mestrado, né? Acabei casando, fiquei. E minha carreira de arquitetura tem sido praticamente toda aqui. E tenho licença e tenho meu escritório aqui. E também estou engatinhando essa parte de AI. Eu comprei um curso, mas não é de uma pessoa que é arquiteto. Então, para mim, focar nessa área é um dos motivos maiores que eu estou aqui. E tenho muito a aprender com essa gigante, é você, Jordana. A Eu sei que está Luciana super acompanhando. representa os arquitetos aqui nos Estados Unidos. Vocês têm que ver o sucesso dos brasileiros aqui na Eu tento arquitetura. ajudar da mesma forma que você tenta, da mesma forma. Amém. Obrigada, Luciana. Vamos pro Vou eu próximo. agora então. Tá me Vai, ouvindo pá. aí? Boa noite, pessoal. Eu sou o Pablo Dantas, eu sou de Sergipe, de Aracaju. Eu sou engenheiro civil especializado em projetos hidrossanitários e de instalações. Também, hoje eu atuo como desenvolvedor, então eu trabalho em uma empresa que desenvolve um na Europa. E sou entusiasta de IA desde quando não sou também pesquiso há muito tempo e tenho alguns projetos de aplicações no Revit que utilizam IA. Espero poder compartilhar em algum momento. E é isso. Prazer em conhecer vocês. Já manda aí que dia que você quer compartilhar na parte mais técnica. E aí você pega 30 minutos para mostrar o que que você fez pra gente, por favor. Beleza. Ah, Tá podendo. pessoal, a Aline é minha irmã, ela vai estar ajudando a gente a organizar as reuniões, então se vocês quiserem apresentar em algum dia, manda mensagem para ela que ela vai organizar. Fechou? Aline Castro. Tá. Próximo. Pode falar agora? Pode. Tá. Prazer todo mundo. Meu nome é Felipe. Eu sou arquiteto. Sou recém-formado, tenho 2 anos de formado de arquitetura, mas tenho interesse nessa parte de IA. Como outras pessoas aqui também não tenho muito conhecimento, mas já é uma coisa que me desperta. Eu tenho utilizado IA no dia a dia, assim, tentando focar, aprender um pouco de prompts e tudo mais, mas focar um pouco mais nessa parte do BIM, que também já é uma coisa que eu mexo há um tempinho. E é isso. Obrigadinho. Ok.
fiquem bem próximo. Tem mais duas pessoas para se apresentar com a mão levantada. Diego, Sinara e Diego. Mais quatro. Pode Oi, ir indo na sequência. oi, gente. Sou Diego, capaz. Sou paulista, estudei lá, mas moro e trabalho no Rio de Janeiro há muito tempo e trabalho com arquitetura, sou arquiteto e BIM manager na aeronáutica, na verdade, na CICEA, que é um setor da aeronáutica que trabalha com sistema de controle do espaço aéreo. Então, a gente implementou o BIM lá desde 2018 e faz uns anos que eu tenho me aprofundado em automações, né, através de programação. E aí, com a chegada da inteligência artificial, a gente está buscando acompanhar o navio aí, né, que está começando a voar, né, na verdade. E, enfim, é isso. Acho que eu falei um pouco já que eu tenho investigado sobre isso, mas sobre inteligência artificial, machine learning e tal, eu estou ainda muito no básico, assim, né? A gente usa para o dia a dia, mas entender melhor. Uma coisa que eu já entendi é que existe uma diferença entre você acessar uma inteligência artificial que está na internet, né, disponível, ou você construir uma inteligência artificial no seu computador, né, ou um machine learning. Eu acho que talvez, aí para o pessoal mais entendido, eu acho que talvez a primeira questão para a gente, arquiteto, né, e tal, que não entende, né, que não vem da área, qual que é a diferença entre machine learning e inteligência artificial, né? E aí, depois, entender um pouco isso, né? Quer dizer, não é qualquer computador, por mais poderoso que seja, que consegue abarcar uma inteligência artificial dentro dele, né? Então, isso é o que limita a gente de simplesmente contratar ou comprar ou produzir uma inteligência artificial aqui no seu computador e sim usar na internet, né? Bom, é isso, já me estendi demais, gente. obrigada. Top, Diego. Vai, Sinara. Oi, então eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu sou arquiteta e faço parte da galera leiga também, estou aqui para aprender. Eu também faço pesquisa, mas a minha pesquisa é mais voltada para infraestrutura verde e tudo mais nas cidades. Daí eu queria aprender a usar IA, principalmente para essa parte voltada para sustentabilidade. Eu já usei o Forma, mas de forma de forma, né? Bem superficial e queria aprender um pouquinho mais. E também se tem como, queria entender melhor se tem como conectar talvez alguma coisa de IIS dentro do Forma e aprender mais isso. Acho que é Top. isso. Daqui a alguns minutinhos eu mostro um pouco mais do forma para todo mundo antes da gente ir embora. A gente está indo rápido porque a gente quer fechar em 1 hora. A gente vai cumprir as 1 hora todos os dias. Scarlett, prazer, finalmente te vendo pessoalmente. Pessoalmente não, né? Por vídeo. Em vídeo, né? A gente se fala o tempo todo. Bom, oi, gente, meu nome é Scarlett, eu tô na Califórnia. Eu tô no processo de me tornar arquiteta na Califórnia e eu trabalho com AI de um jeito um pouquinho diferente, acho que do que foi apresentado. Todo mundo é técnico ou leigo. Eu tô mais na parte de identificar os nossos workflows e como que a empresa funciona e aí achar a AI certa para para o problema. Então, eu caço o problema todo dia e faço a proposta de uma AI para solucionar esse problema, ou construir uma AI, ou se a gente vai com uma AI que já existe, ou a gente vai investir em alguém para construir para a gente. Então, eu estou mais no lado operacional das coisas e de pesquisa também. É isso. A gente chama de ponte. Exatamente. Obrigada, Scarlett. Júlia, Oi, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Formei lá em janeiro de 2027 em Viçosa, Federal de Viçosa. E tô no Canadá tem um pouquinho mais de 7 anos. Tô quase lá para pegar minha licença, falta pouco. Sempre gostei muito de aprender novas tecnologias, desde quando eu
fiz intercâmbio em Chicago, aprendendo Revit, Rhino, Grasshopper. Até que eu usei um pouquinho assim no Brasil antes de ir pro Canadá. Engraçado, no Canadá a gente pensa que é assim, mais avançado, mais pra frente. E olha, a maior parte do lugar foi só AutoCAD, SketchUp. Só recentemente que eu comecei a usar Revit. E mesmo assim, nesse lugar novo, eles tinham uma resistência da gente aprender coisa nova, tipo Dynamo. E eu fico assim, gente, tem que começar a aprender, porque senão a gente vai ficar pra trás. Então, mais uma vontade pessoal mesmo, porque que eu vejo assim nos escritórios, eles estão, não sei, parece uma relutância de ir pra frente. Não sei o que que é. E é isso, tô bem interessada em aprender coisas novas. Vi um pouquinho do Stable Diffusion. Até é engraçado, a gente chamou de Stable Confusion, porque é muito complicado de aprender, mas eu achei muito interessante a ferramenta. Eu tô com E você nessa, foi difícil. Vamos pra. Fechou, Júlia? Prazer. Manda o LinkedIn. Vamos pra Larissa. Oi, eu sou a Larissa, eu sou arquiteta, estou em Boston e eu fiquei fora da área por 4 anos, então agora eu estou tentando me atualizar com tudo, então eu também estou no time de leigas, mas muito empolgada. Seu apartamento é igualzinho o meu. Ah, é? Acho que é moda por aqui agora. Itakashima. Eu falei certo o nome? É que é Iris, só coloquei a primeira letra. Pessoal, tudo bom? Sou formada em arquitetura no Brasil. Tô terminando meu mestrado em gerenciamento de projetos aqui nos Estados Unidos. Estou em Nova York e trabalho na área de gerenciamento. Assim, sou praticamente, né, não entendo, não sei muito. É o que a gente sabe, é o que a gente vê enfim, nas notícias. Mas estou muito animada para saber mais, para a gente dividir conhecimento, que é, assim, bacana, né? E bom saber que tem gente aqui, tem gente no Brasil. Vai ser uma troca legal esse grupo. Tô bem feliz com quem veio aqui. Ah, obrigada. Fala seu nome de novo? Iris. Iris, tá. Uhum. Vamos pro Bruno. Opa, oi pessoal, tudo bom? Sou Bruno, sou de Recife, Pernambuco. E sim, basicamente eu também sou entusiasta de programação e trabalhar com BIM relacionado à automação. Eu tive a experiência de trabalhar como BIM especialista na Dinamarca. Então morei um tempo lá, trabalhando numa das maiores multinacionais lá, buscando aprender e implementando algumas soluções. Atualmente tenho atuado mais no mercado americano de home office e sou entusiasta, assim, eu conheço alguns nomes aqui de alguns profissionais que são referência para mim. Então vai ser um momento, uma troca muito boa, assim, né? Eu termino trabalhando muito com Dynamo, com Python aplicado ao Dynamo, ao PyRevit, e estou tentando cada dia mais migrar assim para ser um desenvolvedor. E aí, que bom, fiquei feliz em ver vários nomes aqui. Com certeza a gente vai poder trocar essa experiência também. Podem contar comigo também, que eu puder ajudar. Top. Tem muita informação aí que a gente quer. Obrigada, Bruno. Tainai vai ser a última. Já deu 7, tá 7h50. É a Larissa e Boa a Tainá. noite, hein? Ah, Larissa e Tainá, então. A Larissa Boa foi já. noite. Boa noite, Tainá. Eita. Boa noite, Jordana. É um prazer estar aqui. Faz tempo assim que eu te sigo no LinkedIn. Eu sou de Recife, sou arquiteta, sou formada há 2 anos. E aí você é uma inspiração para mim. Te sigo no LinkedIn, te achei aleatoriamente em buscas no YouTube, num podcast Go Invest. E aí, a Oh, partir faz tempo daí, essa. faz tempo, muito tempo. A partir daí, te achei no LinkedIn, te adicionei. Então, assim, eu trabalho numa construtora, eu sou focado, meu currículo todo é focado em projetos de edifícios multifamiliar. Aí hoje trabalho como analista de projetos de incorporação numa construtora. A gente utiliza o Revit e o AutoCAD, porque assim, aqui em Recife a maioria dos projetos se faz projeto legal no CAD ainda, assim. E aí, eles vão mais para projeto executivo no Revit, né, no caso. Mas assim, eu já trabalhei em escritório que usava tanto no projeto legal executivo o Revit, mas enfim. E aí eu tô nesse foco mesmo, assim, de trabalhar com Revit, trabalhar com BIM. Na construtora tem um BIM Manager também, que eu aprendo muito com ele.
E estou fazendo alguns cursos de grátis pelo governo também, de IA, de BIM, e é isso, eu quero me atualizar. Top, top, top. Galera, se vocês encontrarem algum material legal, algum vídeo que vocês estão aprendendo algo bacana, manda lá no grupo. Manda lá no grupo que a galera vai gostar. Tá, eu vou Pra me compartilhar minha apresentar tela. Ah, Aline, também, você ela falou de mim, eu não falei nada. Estou grava o com a nome câmera dela. desligada hoje, mas Grava o nome dela eu que estou ela vai dando estar esse me apoio para a ajudando. Jordana. Tá, vocês deram muitas ideias muito boas, já estou até procurando aqui uma forma da gente montar esse lugar de troca dos links, troca das experiências, troca de arquivos. E a gente ainda não tem, porque foi algo muito rápido. Eu esqueci de falar de mim, eu sou engenheira civil também, de Goiânia, tenho background em BIM também, e eu, assim, tô acompanhando a Jordana sempre nessa parte de IA, e é muito rápido, então, toda ideia que vocês tiverem, todo potencial que vocês tiverem para compartilhar aqui vai ajudar todo mundo, inclusive nós também. Não é porque a Jordana é a host, porque eu tô dando apoio ali, que nós sabemos mais do que os outros. Então, assim, as ideias que vocês estão dando já estão sendo ótimas para melhorar aqui o, a capacidade que a gente tem, porque não era esperado que fosse tão rápido. E a gente está bem feliz. Eu honestamente não esperava que fosse vir tanta gente. O grupo já está quase com 100 pessoas. Não esperava. A gente literalmente criou esse grupo, o quê? Semana passada. Então, e se vocês tiverem amigos que vocês queiram trazer também, fiquem à vontade. E se precisar, se quiser agendar uma reunião, quiser apresentar um dia, que seja na parte de ferramentas ou na parte de troca de artigos, conhecimento, vocês conversem com a Aline. A Aline vai estar organizando a sequência, quem apresenta. Ela tá lá no grupo, Aline. Uma Tá, ideia aqui de drive no Google, já estou dando uma olhada aqui para a gente organizar o mais rápido possível e provavelmente um blog onde a gente possa ter essa troca melhor. Eu já encontrei aqui algumas opções e vamos refinando. top. Agora a gente tá com 10 minutos, vamos correr e mostrar um pouquinho do forma. Como só tem 10 minutos, eu vou mostrar um vídeo que já tá pronto. E aí eu dou a introdução e se vocês tiverem pergunta, vai mandando aqui no chat. Compartilhar minha tela, tomara que não apareça nada errado aqui. Vocês estão vendo minha tela? Não tô, não. Ainda não. Tá vendo, não? Ainda não. Vamos lá, compartilhar de novo. Oh my gosh. Gente, erros técnicos. Eu acho que não vai permitir eu compartilhar a tela. Ah, Aline, me faz host, por favor. Eu te dei o host. Obrigada. Aqui agora vai. Estão vendo minha tela agora? Sim, quer dizer, Carregando. Tá tudo preto. Tá preto? Carregando aí. Tá carregando. carregando. Agora Olha, agora apareceu um foi. notebook escrito Autodesk Forma. É isso. Welcome. Esse é o Autodesk Forma. Um pouquinho do passado dele. Autodesk Forma antigamente era chamado de Space Maker. Era um startup com o intuito de usar machine learning, criar várias conexões, mas inicialmente era literalmente você delimitava uma área ali e a IA ia criar a machine learning, e na época, inicialmente, era só parâmetros e uma matemática muito boa por trás, ia criar os espaços para ti. Você falava, quero um prédio residencial, ia calcular o espaço e ia criar vários apartamentos dentro desse espaço delimitado. A Autodesk gostou do produto, eles foram lá e compraram e nomearam isso Autodesk Forma. Eu não sei quantos anos exatos, mas a gente está falando de mais ou menos 3 anos de Autodesk Forma. Mas o push forte, assim, que a Autodesk realmente colocou para valer, começou ano passado. Então, eu fui uma das primeiras usuárias de Forma e eu estou falando de 1 ano atrás. Hoje, a Autodesk Forma já é o principal produto da Autodesk. Quando você vai olhar onde a Autodesk está colocando investimento, 40% do dinheiro da Autodesk hoje está indo Forma e eles não estão considerando possibilidade alguma de falha. Tá. O que o Autodesk Forma hoje é? O Autodesk Forma é uma plataforma na web que você coloca, e a gente vai fazer isso lá. Vamos junto aqui rapidinho. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Share. Compartilhar a tela inteira. Tá vendo minha tela?
Tá vendo a minha tela? Carregou. Carregou. Ok. Conceito de cloud, tudo acontece na cloud, então você não precisa de instalação, o que já é muito mais vantajoso do que o uso de AutoCAD, Revit, que é um aplicativo que você tem que instalar. Quando eles lançam a versão nova, você tem que instalar a versão nova. É muito mais difícil de dar manutenção para esse software que você instala. Então, o futuro de praticamente todas as ferramentas é estar na nuvem. A Autodesk Forma é na nuvem. Se vocês quiserem pesquisar aí no. Vai ficar gravado, vocês podem ir depois. Mas para achar Autodesk Forma, vocês podem lançar aí Forma Autodesk no YouTube e vai ser esse primeiro aqui. O que aparecer aí, você clica. Você vai ter a opção de fazer um free trial. No free trial, você pode pegar como business, estudantil ou como uso individual, que vai ser o home aqui. Mas isso vocês fazem aí depois da nossa reunião, que a gente só tem alguns minutos. Mas é bem simples, você vai colocar seu e-mail e depois eles vão te dar acesso. Você vai aqui acessar Your Hub Forma, coloca lá seu. Eu já estou logada, né? Já estou logada na minha conta. Essa é a página inicial. Vocês vão ver bem clean informação, não é muito confuso. Aí você vem aqui, criar novo projeto, a gente vai colocar new site. Me fala o endereço, alguém de São Paulo. Avenida Paulista 900. Paulista 900. Essa aqui Pra quem tá serve? com saudade de São Paulo, hein? Essa aqui serve pra gente? Serve. Bora lá. Você vai delimitar a área, você não pode ir muito distante, não dá para ser uma área muito grande, que seria muita informação para trazer, eles te bloqueiam. Vamos fazer menorzinho para ele ir um pouquinho mais rápido. Pode definir aqui qual área que você quer estudar e clica. Precisa de treinamento para fazer isso? Já é intuitivo, você vai Não. fazendo, já tem as instruções lá para ti. Ele pega lugares remotos, assim, tipo. Pega tudo, todo Avenida mundo Paulista é pega. sacanagem, né? Eu nunca tentei a Lua. Eu nunca tentei a Lua, mas eu escolhi São Paulo porque algumas Não, não vou cidades. projetar na Lua, não estou pensando nisso. Ok. Foi a Vai Rua que, dos né? Bobos número 0, então. É, mas pega o mundo inteiro. O problema é só que em alguns lugares mais remotos, fala assim, no meio da África, não vai ter informação, talvez não tenha informação, por exemplo, de prédios. Sul da Então, Bahia, com certeza vai também ter uns probleminhas assim, né? então geralmente aqui para o teste eu pego cidades maiores, que aí eu sei que vai ter mais informação. Aqui você consegue carregar vários tipos de informação. Por exemplo, aqui eu estou pegando a informação de Mapbox. Mapbox é similar ao Google Earth, vai te dar o visual de satélite. Você pode pegar a vegetação. Vegetação são poucas as cidades que têm a informação das árvores, mas algumas têm. Londres geralmente é um bom exemplo. E esse pack aqui, ele já inclui vegetação, quadras e prédios. Só clicar, solicitou tudo. O que mais que a gente quer trazer aqui? A topografia, mas já está no package. O package inclui topografia já também. Deixa eu mover aqui essa janelinha. Agora a gente fecha. Você já tem topografia aplicada aqui. Todas essas informações que você carregou vai mostrar aqui embaixo do contextual data. Não preview. Isso tudo aqui é informação, não é inventado pelo Forma. Eles conectam com informações, a maioria que é open source, né? Então, Forma tem vários conectores. Aqui todos os prédios de São Paulo, da área. Isso aqui já salva tanto tempo. Isso aqui na Perkins, na empresa que eu trabalhava, demoraria para os arquitetos urbanistas semanas. E não ia ficar bom ainda. Tá, vamos ver o que mais a gente quer colocar aqui. Ver se tem vegetação. São poucas as cidades que têm vegetação. São Paulo não está mostrando a vegetação, talvez Já nem tô tenha. chocada. Tá, você já tem topografia aqui, já tem a imagem de satélite, você pode mandar isso para o Revit. No Revit vai aparecer igualzinho você vê aqui. Eu não vou mostrar hoje no Revit, que para mandar no Revit você teria que fazer isso aqui, ó. Você teria que vir aqui, Revit, fazer o download, instalar, e depois no Revit você só ia aplicar import. É literalmente um plugin que vai aparecer lá, você coloca import. Aí em minutos, é bem rapidinho, você já vê tudo isso em Revit. Jordana,
É pesado? Isso tudo aqui não é porque está na web. Quando Ah, tá. você trouxer isso para o Revit, como tem muita informação aqui, principalmente a parte de topografia, aí no Revit pesa um pouquinho, sim. Tá, Mas beleza. isso aqui, se você tiver internet boa, super tranquilo, tá vendo? Não tem lag Qual o nenhum. formato da topografia aí? Vai um TopoSolid no Revit ou o quê? As massas, os prédios vêm como massas e a topografia vem como topografia mesmo. Eu não sei se vem como TopoSolid, porque o TopoSolid é só no Revit 24 que começou. É, isso mesmo, acho que é É isso. o TopoSolid, isso é uma boa pergunta, a gente pode testar Não, nessa próxima reunião. porque agora, dentro do Revit, a TopoSurface não existe mais, é só Solid, né? Então, Ok, então provavelmente dependendo da é da versão, Autodesk. vai se ajustar. Porque é produto da Autodesk, não. Então eles vão se adaptar com o Revit que seja. Certo. Tá, quantos minutos a gente tem? Acabou. Fica o gostinho. Próxima semana a gente continua. Tem várias coisas para mostrar aqui no Forma ainda, mas já fica o gostinho. Eu já totalmente recomendo vocês irem lá e começar o seu free trial. E próxima semana a gente aprofunda um pouco mais, vai mostrar as análises que você pode rodar aqui, os designs que você pode fazer, as IAs que vão fazer o design para você aqui dentro, e a gente pode, na terceira reunião, mostrar as extensões. Aqui no Forma, você vai ter acesso a várias ferramentas de IA, você vai ter acesso ao ArcGIS, alguém perguntou do ArcGIS, vai ter conectores também com Rhino, com Dynamo, então a gente pode definir um extensor por reunião. Top comentários e a gente já vai ter que fechar. Então, comentários rápidos se tiverem. Jordana, você mostrou aí uma aplicação rápida para gente na área de urbanismo, né? Uhum. Mas o Autodesk Forma, ele teria outras aplicações fora do urbanismo? Tem e está Coisas crescendo. assim, por exemplo, sistemas prediais, né? Pessoal das instalações, eu atendo muito cliente de instalação aqui no Tem, Brasil. Então, e principalmente na parte de extensões, imagina que qualquer hum, startup pode vir aqui e criar extensão. Então, se tiver uma startup de sistemas prediais, ele cria a extensão e você usa através do Forma. certo. Tá, Coisas galera, a como, gente por exemplo, dimensionamento, né, de instalações, né, que é o que o pessoal tá. Esse é a principal dor do pessoal de sistemas prediais no Brasil é dimensionamento de projeto em BIM. top. Imagino. Galera, a gente vai deixar o gostinho para a próxima reunião, que a gente quer cumprir 1 hora por reunião. Eu vou mandar um form lá Certo. no grupo, por favor, responda o form. E se você tiver dores, coloca lá no form. Se você tiver sugestões ou se você quiser comentar alguma coisa específica, coloca no form. A gente vai estar usando para guiar nossas reuniões aqui. Fechou? Tá ótimo, valeu, hein? Obrigado. Muito bom, Foi Obrigada, ótimo. muito Jordana. obrigado. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Valeu, Obrigado. Tchau, pessoal. tchau, pessoal. Um Tchau, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Tchau.